Obrigado, Maria. Eu, se calhar, agora passamos para o debate e pedi ali a minha colega Patrícia, porque deve haver questões na audiência para colocar aos oradores, mas eu não resisto a fazer aqui uma pergunta a cada um de vocês, de uma forma sintética, me explicassem como é que, portanto, num regulamento que tem um conjunto de zonas cinzentas na sua origem. Gostaria que me dissessem, no vosso sentir, qual é essa percentagem de zonas cinzentas no regulamento original. Essas zonas cinzentas, com certeza, com a lei, vão ficar um bocadinho menos cinzentas, deverá haver um esclarecimento de algumas dessas zonas cinzentas, ainda vão continuar a haver algumas zonas cinzentas. E como é que, portanto, nas três perspectivas, de quem está a implementar um sistema, de quem está a dar consultoria e de quem está a desenvolver software, como é que se dá a resposta e em que medida, por exemplo, é que dentro deste enquadramento nós conseguimos já a conformidade a 90%, digamos, de se calhar 80% do que está definido? Darem-me um bocadinho esta perspectiva do que foi feito até agora com os meios que existem, porque na realidade nós estamos a trabalhar sobre uma coisa que não está totalmente definida, nem se calhar nunca irá estar definida. Isto é uma questão evolutiva, é uma questão que necessita sempre de um acompanhamento periódico, que nós chamamos a parte evolutiva, daí a necessidade, possivelmente, de um sistema de informação elástico que acompanhe estas coisas. Mas gostava de perceber um bocadinho a vossa perspectiva, nas três perspectivas, de quais são estas percentagens, ou seja, em que fase é que estamos do que foi feito até agora, em que percentagem é que estamos nesta fase que eu vos falei, do regulamento, da implementação do regulamento. Ora bem, o problema das zonas cinzentas é precisamente a cor, não é? Portanto, o que, para efeitos de proteção de dados, penso que foi uma estratégia do legislador europeu desta perspectiva. Nós vamos aqui criar legislação que se imponha imediatamente, diretamente aos Estados-membros, que não careça da transposição, portanto, que não deixe nas mãos dos Estados-membros essa tarefa. Mas, por outro lado, tem o reverso desta situação, que é como é que nós operacionalizamos isto na prática. E eu diria, antes de me referir ao Estado da Nação, eu começaria por dizer que o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi pensado para as grandes empresas. Sim, não foi pensado nem para as médias, nem para as pequenas, nem para as instituições sem fins lucrativos. Sem prescindir disto, ele aplica-se a todas estas instituições de forma igual e a União Europeia não deu margem aos Estados-membros para poderem ajustar estas diferenças que existem e são flagrantes da atividade de cada uma desta realidade. Naturalmente que para as atividades de consentimento as obrigações teriam que ser iguais, para as atividades que exigem consentimento tanto faz que seja o Portugal dos Pequenitos como a SONAI, como é óbvio, mas as obrigações burocráticas e administrativas são muito, muito exigentes para estas outras empresas que tratam os dados, muitas vezes porque são obrigadas. Sim, porque precisam deles, mas isso é uma evidência, mas muitas vezes porque são obrigadas. Eu penso que a parte mais avançada da nossa implementação tem a ver com a sensibilização das pessoas e consciencializá-las que é necessário articular a parte técnica com a parte organizativa. E é esse o esforço que nós estamos a fazer, com a ajuda preciosa da Quidgest, mas que é um caminho muitas vezes complicado, porque nós estamos a falar de uma realidade nacional, enfim, que não é a realidade de Lisboa, se me permitem, não é? Nós estamos a falar de funcionários com 20 e 30 anos que só se calhar há 10 é que mexem num computador, quanto mais num Excel, não é? Quer dizer.
E não é que isto esteja correto, ou seja, não é esta modernização, se me permitem a expressão, ou esta exigência de adequação que está incorreta, mas de facto esta adequação devia ser ponderada tendo em conta as realidades e os contextos. Sim? Portanto, aquela última margem dos super-heróis em compliance é mais para nos chamar super-heróis a todos nós do que propriamente uma ideia de compliance, porque essa eu acho que nunca vai estar concluída. Eu estou totalmente de acordo consigo. E acho que isto tem tudo a ver. E a percentagem que me pediu não consigo dizer, porque está muito ligada ao setor de mercado também. E exatamente da forma que disse. Se formos comparar a administração pública com o setor da banca, há uma diferença de maturidade considerável. E se formos olhar para as medidas técnicas e organizativas, o setor da banca consegue interpretar mais facilmente o que o RGPD quer dizer com este artigo do que a administração pública, em que se tornam, de certa forma, reticentes em ter alguma implementação que tenha a ver com medidas de segurança, porque não estão escritas de forma explícita numa lei. E por isso é muito difícil dizer-lhe a percentagem, e para mim esta é a grande zona cinzenta, mas que está certamente dependente do setor onde a tentamos aplicar. Eu, no fundo, pois, exato. Eu agora venho um bocadinho dar a conclusão, o remate final, que é, eu percebo realmente há uma zona cinzenta, quantificar essa zona cinzenta é impensável. Eu acho é que, lá está, é aquele jogo de quem trabalha com sistemas de análise de maturidade de sistemas ou de organizações. Isto veio apenas colocar mais uma coluna neste esquema. Nós, nos últimos anos, a grande tendência é falar-se de maturidade digital, de maturidade informacional, de evolução da ciência da informação, vamos pôr, nas organizações, e isto veio apenas colocar lá mais uma coluna a ser validada do ok, então no âmbito do RGPD, o que é que eu tenho? E o que é que eu preciso de ter? E depois, quer dizer, a verdade, tivemos 2 anos de preparação e vamos no primeiro ano, supostamente, de implementação. Mas qualquer conformidade e qualquer ajuste legal deste tamanho é um projeto a longo prazo. No outro dia eu estive numa conferência em que havia alguém que dizia em tom de piada: e se agora a União Europeia desistisse disso tudo? Como? Não pode. Não faz sentido, porque isto é um contexto, ou seja, por muito que isto pareça um monstro, é um bocadinho mesmo que as normas de qualidade nos anos 90. Que horror, eu tenho que tomar cuidado com onde é que eu ponho o lixo e os papéis que eu gasto e as, sei lá, aquelas normas todas a 9.000 e a 14.000. Isto é mais uma, que parece enorme agora e daqui a 10 anos vai parecer ridículo de como é que nós tivemos tanto medo e tanto problema com isto. Porque daqui a 10 anos já vai estar mais do que estabelecido o que é que uma empresa pequena precisa de fazer. Meu Deus, peço desculpa. O que é que uma empresa pequena precisa de fazer e o que é que uma empresa grande precisa de fazer. Agora, até lá temos que penar. É isto. Está a querer dizer que as pessoas têm que falar em vez de ser os oradores. Eu passava então para a plateia. Certamente há muitas pessoas com questões que queiram colocar. Portanto, façam um favor. Diga, por favor, só o seu nome. Mário Peixinho. Obrigado. Eu colocava a questão para a Fundação, visto que tem várias valências e todas elas com dados muito sensíveis. Como é que é a vossa interação com a Segurança Social? Assim feita a pergunta, parece-me informação sensível. Pode concretizar, por favor, qual é a sua questão? Vocês têm dados que partilham com a Segurança Sim. Social, recolhem no local, usam plataformas da Segurança Social e de outras entidades. Sim. O que é que já está estabelecido? Ora bem, tudo o que é recolhido para informação ou comunicação obrigatória à Segurança Social é informação tratada ao nível do cumprimento de uma obrigação legal. Sim? Efetuada até o dia 5 de cada mês, nos termos ou utilizando as plataformas da Segurança Social. São transmitidos todos os dados que a Segurança Social impõe, até porque a plataforma não funciona se não for completamente preenchida. Não sei se respondi à sua pergunta, se é alguma coisa mais específica que queira perguntar. Portanto, só transmitimos os dados que somos obrigados, recorrendo às plataformas da Segurança Social. Se estas plataformas cumprem o RGPD, isso aí já é outra questão, não é? Se nós estamos a transmitir todos, portanto, se estamos a cumprir o princípio da minimização, ou seja, se só estamos a transmitir os dados estritamente necessários para a Segurança Social desenvolver a sua atividade, isso aí é outra questão à qual não lhe sei responder assim com clareza, porque
a própria aplicação do regulamento às entidades públicas sabemos que tem aqui algumas nuances, não é? Seria também mais uma questão de o que é que a Segurança Social vos, entre aspas, cobra, visto que vocês têm pessoas no terreno, pessoas essas que têm de estar sensibilizadas para toda esta temática. O que é que vocês fazem nesse tema, nessa área? Portanto, todos os funcionários da Fundação que lidam com dados pessoais estão ao abrigo de acordos de confidencialidade, não é? Portanto, isto passa pelo processo de sensibilização dos próprios funcionários que lidam com dados pessoais. Portanto, estamos aqui numa medidas organizativas. Aquilo que a Segurança Social faz aos dados, isso já não posso responder. Não é? E o que os funcionários da Segurança Social fazem aos dados, também não posso responder. De acordo? Tá, obrigado. Mais uma questão? Boa tarde a todos, meu nome é Sónia Lobato. Eu sou, não sei se posso ser, mas estou a ser, portanto, DPO, vamos para o inglês, numa junta de freguesia, mas também numa IPSS, em simultâneo. E a grande dificuldade, porque são realidades que nada têm a ver com a SONAI, como se deu aqui um exemplo, as grandes empresas, mas de facto o grande obstáculo é que nós podemos informatizar e podemos, e como disse muito bem, estamos na modernização e esta era digital obriga estas medidas de prevenção e precaução, claro que sim, mas na administração pública e nas freguesias em que há um contacto muito de proximidade, nós, levando à lupa este RGPD, nós não temos serviços de atendimento adequados ao RGPD. Porque quando as pessoas se deslocam a um balcão de atendimento para pedir um simples atestado de residência para fins que são pessoais, isto é feito numa sala aberta, como podem, não sei se forem uma junta de freguesia, acontece, não é? E, portanto, nós podemos ter tudo muito bem implementado e depois, de repente, assim, num gesto tão simples, nós conseguimos estragar todo o RGPD com uma política de proximidade, que depois é imposta até pelos próprios eleitos, porque esta política de ombro a ombro, pronto. E isto é uma assimetria realmente que o RGPD não consegue, devemos conseguir e concretizar do ponto de vista digital, mas do ponto de vista humano, da relação pessoal, nós não estamos a conseguir. E temos a questão do papel também. Dou também este exemplo muito flagrante. Está tudo muito bem arquivado, cada pessoa tem a sua palavra-passe, temos uma estrutura, uma árvore montada, quem é que tem os acessos, as chaves, e depois vamos a passar por uma mesa e temos lá o papel todo com os nomes das pessoas, porque ainda não foi ao destruidor de papel. Pronto, estes pequenos passos que são coisas tão ingênuas, não é? Mas que numa dimensão da administração pública de 20 e 30 anos, pessoas que não abrem o Excel e gostam do papel e arquivam tudo, são estratégias que precisam de tempo. Pronto. Relativamente às IPSS e a questão da segurança social, que é um interesse legítimo que nós temos, e o RGPD também cautela isso, há um interesse legítimo em comunicar os dados, porque de outra forma também não fazem o pagamento da mensalidade com participação familiar. O que eu vejo é que a segurança social no terreno não faz qualquer monitorização disso, nem nos dá sequer essa cautela, porque ao nível dos idosos, por exemplo, no meu caso é uma ERPI, são reencaminhados vários utentes e são enviados os seus dados sem qualquer consentimento, e é a Segurança Social que o faz. Portanto, como dizia a doutora Sónia, não é tanto a instituição, é de facto a própria Segurança Social, e ao Estado cabe-lhe ser a pessoa de boa fé e dar o bom exemplo, não é? Que começa, se calhar, a prevaricar logo nesse ponto. Portanto, eu aqui o que deixaria o desabafo é a dificuldade mais por estas duas realidades, são muito pessoais, não é tanto a plataforma digital, eu acho que essa vamos conseguir, é mesmo este contacto pessoal, que consegue fazer cair um RGPD por muito bem montado que esteja do ponto de vista informático, tecnológico e processual. Eu peço só para nos focarmos no que foi feito. Sim. Agradeço a sua questão. Eu estava-me a lembrar do lixo reciclável. Hoje já temos os lixos recicláveis, mas continua a haver os lixos não recicláveis, ou seja, é o que eu chamo de zonas cinzentas, e portanto é sempre tem muita tendência de irmos para a zona cinzenta. A zona cinzenta existe e a questão aqui é o que foi feito, e dentro do que foi feito é que eu gostaria que pusessem mais algumas questões. Está ali um senhor ao fundo? Muito boa tarde, Vítor de Almeida. É uma questão que eu vou pôr ao painel, não a ninguém específico.
Alguém que pretenda exercer o direito ao pagamento dos dados, como é que isso é feito nas vossas organizações? Ou seja, eu há dias ouvi de uma entidade pública que alguém que fosse lá pedir para pagar os dados, então eles tinham um formulário para que a pessoa assinasse e ficasse com o nome e isso tudo, ou seja, ficavam com outros dados. E isto parece-me um bocadinho circular e queria perceber como é que conseguem rodear esta questão. Então, não vá mal. Agora, era aos 3, não é? Portanto, agora eu posso dar primeiro à chega, depois qualquer correção. O que acontece é, o preencher o formulário, o pedido tem que vir de alguém. Portanto, há uma parte em que não podemos chegar ao ridículo do o senhor que quer ser esquecido. Quer dizer, não, vai ter sempre que dizer o senhor Manuel quer ser esquecido, não é? Porque depois o organismo tem que responder por esse pedido, do eu apaguei por alguma razão. Além disso, ainda há a questão de identidade que o iletrarismo está aqui a chamar, que é, eu não posso chegar a um organismo e dizer o meu irmão disse-me que quer ser esquecido. Ou, e chegar lá e, por exemplo, vou personificar, neste caso vou dizer a minha mãe, porque é os dados que eu sei mais de cor, não é? Mas chegar lá e dizer, a senhora quer ser esquecida e preencher. A ideia é que haja uma forma de estabelecer que foi realmente o senhor Manel que pediu para ser esquecido. A segunda componente é que a questão do esquecimento, e ainda isto é dos assuntos mais discutidos, há uma certa histeria associada ao esquecimento. Porque há uma parte de titularidade e de posse dos dados que já existia anteriormente. Estamos a falar da Lei de Privacidade e de Proteção de Dados portuguesa, é das mais inovadoras e é de 98. E muito do esforço do RGPD já lá estava contemplado. De outra forma e com outros níveis, e não se calhar com esta propagação europeia, porque o que mais assustou também a dada altura foi que a Comissão Reguladora Espanhola pode opinar sobre o Estado português. O Estado, não o Estado do Governo, mas o estado das coisas em Portugal, vamos por assim. E o que acontece com o esquecimento é que se eu tiver uma fatura com menos de 12 anos no meu organismo e que eu preciso ter, 12, está certo o que eu disse, 12 anos? 10 anos, que eu preciso de guardar para efeitos de IRS ou de IRC, neste caso sendo um organismo, o titular pode alegar 10 vezes que quer ser esquecido, que o nome dele vai constar na fatura, porque não deixa de ser um documento com um prazo de retenção obrigatório e um contexto legal associado obrigatório de que não há escapatória. Ele pode ser esquecido no contexto de marketing ou de outras relações com o organismo. Mas as obrigações legais estão em cima da mesa e o RGPD não anula nenhuma delas. É por isso que há uma parte em que isto, por exemplo, a questão dos prazos de retenção e da gestão de informação, isto para um arquivista é natural. Eu saber, pronto, eu falhei o prazo, mas eu venho também da área de História e de Ciências de Informação. Portanto, saber que uma fatura, quando eu entro numa análise de um organismo, eu tenho que saber que X documentos deste tipo são para guardar durante X tempo, eu sendo um organismo público, se calhar só uma X, sendo documentos de interesse público, fica após 70 anos que já foram aqui apresentados. Portanto, nada disto está fora da mesa. Tudo isto apenas tem que ser analisado e contextualizado num novo contexto. E com uma nova exigência, talvez, e uma nova consciência, acima de tudo, que vem em resposta ao comentário a seguir, que é muitos sistemas e o digital não é fácil, mas realmente o primeiro passo são as pessoas. Porque se eu não tiver uma pessoa capaz de usar o sistema é lindo, mas não serve para nada. Porque eu ponho para lá tudo, mas aquilo que me fica é a letra morta. Um sistema vai sempre depender da consciência dos colaboradores que a usam. Acho que entretanto me estendi outra vez. Eu sou normalmente muito direta. Só focado aqui duas coisas importantes. Uma é perceber se realmente há legitimidade para o exercício desse direito. Este é o ponto inicial e mais importante. E o segundo é que, havendo, nós temos que guardar sempre uma evidência de que realmente exercemos ou deixámos que o titular exercesse aquele pedido e que fizemos aquilo que ele pediu. E, portanto, daí podemos ter um sistema de ticketing que nos apoie a pôr em prática esse pedido e, claro, procedendo ao esquecimento dos dados do cliente, mas eventualmente temos que ter algum ponto que identifique que nós efetivamente demos conta do recado e, portanto, respondemos ao exercício desse pedido. Quanto ao direito ao esquecimento, eu diria também muito brevemente que é talvez a grande novidade ao nível dos direitos do RGPD, mas para percebermos o direito ao esquecimento, se calhar temos que esquecê-lo muitas vezes, porque, mais uma vez, é uma manifestação dirigida às grandes empresas como Google e Facebook, não é? Porque ninguém pode desaparecer do Estado.
não é? Como é óbvio. Esse formulário que existe para apagar dados pessoais, imagino eu que seja para deixar de receber SMS das finanças ou e-mails das finanças, mas não eliminar os dados fiscais ou os dados criminais, sim? Ou até relações dentro do Estado. Portanto, nós temos que esquecer ou limitar um bocadinho esta ideia do que é o direito ao esquecimento, sob pena de não funcionar. Mas mesmo para as situações em que ele foi pensado, parece-me que ele é, enfim, previsivelmente ineficaz. Eu não percebo assim muito de informática, a minha formação é jurídica, mas eu percebo que os sistemas de backup de um Facebook sejam muito frequentes, não é? Portanto, como é que se elimina de todo o sistema de arquivo web toda a informação que uma pessoa põe lá, porque ela quer esquecida, mas é a informação que ela lá colocou, não é? E que simultaneamente ela está guardada em várias pastas, sabe-se lá, em que servidores... precisamente. É claro que as pessoas têm direito ao esquecimento, naturalmente. E se alguém pede ao Facebook para eliminar a sua conta, deve ter essa garantia. Mas, se calhar, temos que relativizar o poder de exercer este direito. Sim, quanto ao Estado, tem que ser muito limitado. Sim, tem que ser entendido num contexto muito concreto. Quanto às entidades privadas que vivem dos dados pessoais, é um direito, sim. Acho que, enquanto ideia, foi muito bom ter sido consagrado, mas nós temos que perceber se ele é verdadeiramente execuível e em que termos é execuível. Ora bem, não temos direito ao esquecimento de cumprir os horários, mas ainda temos ali uma pergunta rápida. Obrigado. Meu nome é Filipe Pereira. Ao longo desta sessão, algumas coisas foram referidas, inclusive que há, por vezes, realidades distintas, complexidades completamente diferentes, e, portanto, há realidades em que, ou para as quais o regulamento não terá sido pensado. Eu virava, se me permitia, virava só um pouco o foco do regulamento. O regulamento não foi pensado nem para as grandes empresas, nem para as pequenas empresas, foi efetivamente pensado para os titulares. Portanto, o importante é a garantia do direito dos titulares, e as organizações grandes, médias e pequenas, por natureza, esquecem-se disso, por design, esquecem-se disso, e como tal têm que alterar a sua concepção naquilo que toca ao tratamento de dados. A pergunta que eu faço tem a ver, até já foi focado, e foi focado pelos três participantes, que é um pouco a histeria que existe na gestão de determinados processos ou pedidos que não são legitimados, e um pouco de medo e de receio que acaba por ser contagioso. Eu relembro que o regulamento, num dos seus considerandos, pelo menos num deles, fala do princípio da razoabilidade, e, portanto, a única nota e a pergunta que eu faria para as três, se possível, era se consideram, dado o vosso conhecimento, não na vossa realidade, porque quero acreditar que sim, mas se acreditam que, genericamente, há aplicação de bom senso. Ora bem, na minha instituição é isso que nos vale, não é? É de facto, nós já antes do regulamento estarmos muito sensibilizados para as questões dos dados pessoais, especialmente as questões da imagem, a utilização das imagens das crianças ou dos idosos, especialmente neste contexto, já eram práticas implementadas, a recolha dos consentimentos, por hipótese. Na generalidade das outras instituições eu não lhe posso responder, mas há uma coisa que eu lhe digo: o bom senso é absolutamente insuficiente se não tivermos evidências desse bom senso. E infelizmente o regulamento é isto, infelizmente, enfim, estou aqui a fazer um juízo de valor que não é exatamente correto. Ou seja, nós temos que fazer prova de facto das práticas que temos, mas se temos as práticas e não temos as provas, isso não nos serve de nada. Agora, claro, se a única forma de consciencializar é obrigar, é regulamentar, então que seja por essa via. Mas parece-me a mim que em sede de regulamento é mais importante a evidência da conformidade do que a conformidade propriamente dita. Sim? E essa é a crítica que eu faço. E isto não é pensar propriamente no titular, ao contrário daquilo que refere. Sim? É pensar na proteção da empresa que criou evidências da conformidade que conseguiu implementar. Sim. Olá, Filipe. Vou pegar na apresentação que tu me ajudaste a ver e vou-te dizer que
12 anos não é suficiente para termos um sistema de gestão de proteção de dados. E muito porque nós não conseguimos mudar mentalidades, nem conseguimos que as organizações tenham a maturidade suficiente em tão pouco tempo para conseguirem estabelecer um processo de gestão um sistema de gestão de proteção de dados. E sem essa mentalidade e sem essa maturidade, é difícil as pessoas aceitarem isto com bom senso. E isto é uma realidade que nós nos temos deparado em muitos dos clientes onde estamos, em que muitas vezes gastamos mais do que aquilo que planeámos inicialmente, porque percebemos que temos que mudar o tipo de sensibilização, porque temos que ir um bocadinho mais além com determinado recurso que não aceita aquilo que na verdade tem que ser implementado e que ele precisa na organização dele. E, portanto, enquanto não for feito este trabalho de sensibilização por nós, com os nossos clientes e com os responsáveis dos clientes, com os colaboradores deles, é difícil termos o bom senso que queremos, principalmente para termos aquilo que é um sistema ótimo de gestão de proteção de dados. Como dizia a Maria, se calhar daqui a 10 anos já vão haver aí apotes. Lá está, a questão do bom senso vem um bocadinho no enquadramento do que eu já estava a dizer há bocado. A sociedade evolui, não é? E, portanto, isto é Sim, isto pode ser gerido com bom senso, desde que esse bom senso tenha sempre em linha de vista o horizonte. Ou seja, se for planeado a longo prazo... Não me estou nada bem com isto. Se for planeado a longo prazo e se for pensado... Pois é, aqui uma questão. Se for olhado sempre no horizonte do eu agora estou aqui e amanhã quero estar ali e daqui a 5 anos quero fazer aquilo e o meu organismo daqui a 10 é a minha meta, como é óbvio não vamos fazer metas para... Horizontes não são pensados com o para sempre, não é? E, portanto, sim, o bom senso é muito necessário, além disso porque um DPO ou uma equipa de DPOs dá em louca, muito facilmente, porque se começar a ouvir todas as opiniões e a querer tratar do tecnológico, do organizacional e do jurídico, tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, com as mesmas pessoas, boa sorte, desejo tudo de bom, mas não estou a ver bom caminho. Porque é muito difícil, porque é uma nova mentalidade, isto vem de um novo registro, e da mesma forma que estamos a discutir se é de organizações grandes ou de organizações pequenas, também tem a ver com uma questão de mentalidade. É aquela discussão que nós temos dos miúdos com 3 anos já estarem a brincar com um iPad e já saberem mexer nas definições de segurança. Pronto, o que é que o RGPD quer tentar fazer? Obrigar as organizações a chegarem a um nível de maturidade, nível mínimo, que é este. A questão é que eles, a pensar a longo prazo, foram um bocadinho exigentes. Isto podia ter tido, em vez de ter 2 anos de preparação e esta data e acabou, como se pode ver, aliás, tudo bem, nós estamos na cauda com a Grécia de não termos a nossa própria lei nacional, mas a verdade é que todos os outros países houve uma decalagem, ao longo deste ano foram saindo, no dia 25 de maio não estavam todas, e não faltávamos só nós, Portugal, só nós e Grécia, faltavam bastantes mais. Portanto, o que acontece é que a grande falha foi este calendário. Na minha visão, e aí é a minha opinião pessoal, a grande falha aqui é a falta de visão para os níveis diferentes de maturidade e de preparação. A União Europeia não estava pronta, nem teve tempo para pensar nisso. Eles demoraram 2 anos só para chegar a este regulamento. Quanto mais pensarem num calendário a 5 anos disto. Mas se pensarmos nisto mais como os objetivos de desenvolvimento, aquelas metas do 2020, isto já faz mais sentido. Eu gosto de pensar que daqui a 5 anos os organismos pensam que dados usam e como é que os usam. Portanto, sim, é uma questão de bom senso. Vamos ter que ir para um coffee break. Como estamos um bocadinho atrasados, peço-vos apenas 20 minutos, portanto são 4h30. Às 10:05 voltamos aqui para a segunda parte deste evento. Até já, obrigado. Uma salva de palmas para os oradores.